Fala galera, como é que vocês estão aí? Estamos de volta depois de aí quase 2 mesinhos aí parado aí, fechando janeiro e nós voltamos com tudo no canal Tempo de Mesa Podcast e hoje, como você já pode ver aqui no nosso estúdio aqui, abrilhantando essa noite especial, Daphne Kelsey, que vai estar daqui a pouquinho se apresentando, falando com a gente aí e contando a nossa história e eu, cara, tenho certeza que você se sentirá maravilhado e crescerá muito com a história de vida da Daphne. Então, fique com a gente aí, não perca tempo, fique ligado, conectado, nos chame lá no YouTube, Instagram e vem com a gente, será mais do que especial. Olá, Daphne Kelsey. E aí, Daphne, se apresente para nós. Conta Boa pra nós quem é noite, você, gente. de onde vem, para onde vai. Eita. Boa noite, a paz do Senhor. Amém. Dom Covino, não cotou, pão covô? Olha, É assim não. primeiro eu quero agradecer, viu, por estar aqui no Tempo de Mesa, né? Foi muito interessante, a gente estava comentando aqui nos bastidores que assim que você me convidou, o capítulo que eu estava lendo da Bíblia era tudo sobre mesa. Eu falei, oi, gente, sobremesa. Então, literalmente. Glória a Deus. E eu falei, acho que tem um ar de confirmação nisso tudo, né? E o desejo do meu coração é que esse tempo seja um tempo de qualidade, onde a gente possa principalmente glorificar o nome do Senhor, por quem Ele é e pelas maravilhas que Ele Amém. faz. Eu sou daqui mesmo, sou de Porto Real, todo mundo acho que me conhece, né? A minha história não tem... é extraordinariamente comum. Mas tem o dedo de Deus o tempo inteiro fazendo coisas pelas quais eu sou muito grata. Legal. E tenho muito prazer de compartilhar. Muito obrigado por esse espaço, gente. É sempre um prazer poder receber pessoas aqui com o nosso nome, né? Tempo de Mesa. A gente tem um prazer imenso em poder partilhar e compartilhar com as pessoas nesse momento de mesa, onde tem sido esquecido por muitos, né? E aqui a gente aprende, aqui a gente chora, aqui a gente ri, aqui a gente escuta, aqui a gente deixa que fique bem à vontade, que esse tema, tempo de mesa, seja uma verdade no nosso coração. Como já sempre falei e falo em todas as gravações, é um canal que Deus colocou no nosso coração para tratar assuntos, discussão, discutir temas variados, onde a gente consiga de alguma forma tocar o coração da juventude. Nosso ato principal é uma forma de tocar o coração da juventude. Então, a gente trouxe você aqui hoje para falar um pouco da sua história, um pouco do que você faz, e percebi que são coisas relevantes até para os dias atuais. E espero que você sinta à vontade, você se entregue, né, que a gente consiga trazer aquela presença maravilhosa e fazer com que isso venha se estender para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, e que você aí, né, do outro lado da nossa gravação, consiga captar coisas boas e crescer com a nossa história. Então vem com a gente, bora aqui com a gente navegar aí no Tempo de Mesa Podcast. Só vamos. Daphne, então vamos apresentar. Agora é sério. Agora é para valer. Agora é pra valer, tá? Eu sei que você tem um projeto com criança também, Daphne. Sim. Vamos fazer melhor. Me fala de você, quem é você, o que você faz, o que você pode fazer. E a gente começa a entrar aí, navegar um pouquinho nessa questão. Então tá bom, vamos lá. Meu nome é Daphne, eu sou filha da Lúcia e do Nem. E desde criança, desde que eu me entendo por gente, eu sempre tive um desejo ardente no meu coração de Deus, por assim dizer. Uma vontade de conhecer ao Senhor, de servi-lo, né? E isso teve sempre presente no meu coração. Eu fui conhecer a palavra de Deus, conhecer o Jesus revelado pela palavra e a maneira de servi-lo, né? Com 13 anos. Eu me converti aos 13 anos. Os anos anteriores tinham sido muito turbulentos, meus pais ficaram separados por um tempo, depois reataram, estão juntos até hoje, e a gente sabe o quanto o divórcio sequela as crianças, né, marca, e não foi diferente comigo e com os meus irmãos. Como reflexo de todo esse sofrimento, eu desenvolvi muitos problemas emocionais, eu tinha muito terror noturno, muito pânico, o que hoje as pessoas chamam de crise de ansiedade, que na minha época não tinha essa denominação, mas eu acredito que é muito parecido com o que eu sentia nessa época, né? E eu estava ficando muito depressiva e eu tinha muitas alucinações, via coisas, ouvia vozes, muitos tormentos. E eu me converti de uma maneira muito inusitada. Minha mãe já tinha me evangelizado muitas vezes, mas eu
Nunca tinha aberto meu coração para as palavras dela. E numa madrugada do dia 2 de janeiro de 2002, eu tinha tido uma crise muito forte naquela madrugada, muito desesperada, muito angustiada. E aí a minha mãe ligou a TV, mais no sentido dela ficar acordada, me acompanhando, do que me fazendo companhia ali, do que qualquer outra coisa. Mas tinha um pastor na televisão pregando. E ele começou a ler Isaías 41:10. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E ele começou a parecer que ele estava conversando comigo pela televisão. E ele falava, você é tão jovem. E você não dorme mais. Quando dorme tem pesadelos. E você não tem mais alegria na sua vida, não tem mais prazer em viver. Jesus está te chamando. E se você aceitar Ele como seu Salvador, Ele vai acalmar teu coração. Você não precisa temer, não precisa mais se assombrar. E parecia que ele me conhecia. Eu falei, ah lá, o homem está falando comigo pela televisão. Descobriu. E eu disse à minha mãe, se eu virar crente, eu vou dormir? Porque é só isso que eu quero. Botar minha cabeça no travesseiro e dormir uma noite em paz. E ela, muito ousada, falou para mim, ué, experimenta. Se você for e não dormir, não precisa mais voltar. Mas eu tenho certeza que Deus tem muito mais do que isso para você. E ela começou a falar para mim das coisas do céu, de como era bom servir a Jesus nessa terra e viver com Jesus lá no céu. E eu aceitei Jesus ali na frente da televisão, com o moço orando pela televisão. E isso me faz pensar, Julinho, a importância da comunicação. Do que a gente está fazendo aqui hoje. A importância da comunicação, meu Deus. A importância do que nós estamos fazendo aqui hoje. Quem sabe hoje eu não posso ser instrumento para a vida de alguém, né? E eu posso dizer, você que está aí, Deus tem um plano na sua vida. Ele pode mudar a sua história como mudou a minha. E a gente pode fazer desse veículo de comunicação um canal para realmente alcançar pessoas, jovens, adolescentes, crianças, que, apesar de terem essa sede por Deus, não sabem como saciar essa sede, né? A Bíblia tem resposta para você. E o Jesus que me encontrou naquela madrugada, que sabia exatamente tudo que eu estava sentindo e que supriu todas as minhas dores e carências, pode fazer o mesmo pela sua vida. Muitos tratam esse vazio, essas dores, essa carência, como algo não mais resolvível, né? Mas quem para um pouquinho para olhar para dentro de si e busca um pouco desse Deus, né, maravilhoso, percebe o quanto ele é extraordinário em tudo que ele faz e quer fazer, né? Sim. Muda a rota de quem se permite 180 graus. Isso é interessante demais. Muito, muito maravilhoso. A gente precisa primeiro crer e aí através, né, da fé que vem pelo ouvir. Então você está aqui hoje ouvindo a gente, ouvindo a palavra do Senhor. Isso pode fazer com que a fé nasça no seu coração e a gente crê e espera com paciência e o Senhor faz o que ninguém mais nessa terra pode fazer, que é transformar a gente de dentro para fora. Numa maneira que só quem vive entende, né? É o nascer de novo, né? Que não tem explicação, mas que contraria toda a lógica humana, mas que quem já experimentou pode testificar, né? Não tem quem explique isso. Não. É o moço lá, né? Lembra do cego que foi curado? E aí o pessoal começou a interrogar ele. Quem que te curou? Foi quem? Foi que dia? Foi que hora? Como é que foi? Ele, uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. Eu não sei dar muita explicação, não. Mas eu sei que ele é Deus, porque ele fez por mim o que ninguém mais pode fazer. E hoje, Daphne, né, depois desse processo todo, né, depois de ter alcançado essa graça, quem é a Daphne hoje? Né, melhor do que ontem, ainda em busca de algo maior. O que você fala dessa Daphne hoje? Que pergunta difícil. Acho que das mais difíceis, né? Definir a gente. Eu adoro falar de tudo, qualquer assunto. É interessante, mas acho que isso não é algo só seu, sabia? Eu estava com um amigo essa semana, até falei com ele, achei interessante. Quando a gente vai falar do ponto de vista meu para alguém, é muito mais fácil. Então você coloca melhores palavras, você tem visão maior de tudo, macro de tudo, você consegue
organizar a vida do outro, você consegue, né, modelar, remodelar. Mas quando você tem que olhar para dentro de você, cara, ter uma definição, é algo aqui, cara, que é algo louco. Mas eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E aí é muito interessante porque tem tantas camadas nessa resposta e a gente vai tirando essas camadas ou percebendo elas à medida que a necessidade aparece, né? O inimigo já quis soprar coisas no meu ouvido diante de algumas situações da minha vida e dizer para mim, por exemplo, você é um acidente. Sua vida não foi planejada, sua vinda não foi planejada pelos seus pais, né? E aí aquele sentimento quis permear o meu coração, mas eu me lembrei do que a Bíblia diz. E aí eu respondi aquele pensamento e disse: eu não sou. Porque antes que eu me formasse no ventre da minha mãe, a palavra do Senhor diz que o Senhor já havia me consagrado. O texto de Salmo 139 diz que Deus me fez no ventre da minha mãe. E Ele não erra. Ele está no controle de tudo. Então, pelo menos ter ciência de que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, faz com que as mentiras do diabo e faz com que as mentiras da sociedade, ou que eu mesma sou capaz de produzir na minha carnalidade, não tenham lugar. Porque eu substituo todas elas pela revelação de quem eu sou à luz da palavra de Deus. E o que o mundo está fazendo, Julinho? Ele está dizendo para nós que a gente tem que buscar autoconhecimento, né? A sociedade prega isso. Você precisa se conhecer, saber seus potenciais, no que você é bom, no que você é ruim. Você precisa focar em você mesmo, enfim. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a gente precisa gastar toda a nossa energia conhecendo ao Senhor. Porque quando eu conheço a Deus, Deus me revela quem eu sou, segundo a ótica e a palavra dele. Não que autoconhecimento seja errado, não é, mas vem em segundo plano, porque primeiro eu preciso gastar toda a minha energia em conhecer quem Deus é. E aí, quando eu estiver pertinho de Jesus ali e entender quem ele é, ele vai mostrar para mim quem eu sou. Lembra daquela passagem que Jesus pergunta para os discípulos, né? O que as pessoas estão dizendo que eu sou? E aí as pessoas, um dizem que você é Elias, outro que você é João Batista. E vocês, meus discípulos aqui, que estão andando comigo todo dia, que me dormem e acordam comigo, fazem as refeições comigo, quem vocês dizem que eu sou? Porque pior que o mundo não conhecer, é a igreja não conhecer. Eu chamo isso da suficiência de Jesus. Uma vez que a gente entende quem ele é em nós, nada mais faz falta, faz sentido pra gente, porque ele torna-se mais do que suficiente. Sim. E achar esse ponto da suficiência de Cristo na nossa vida é muito difícil. Não é para qualquer um, é através da busca. Sim. A busca traz a consciência vai gerando a fé, e a perseverança gera a fé, e através dessa busca constante a gente consegue entender essa suficiência de Deus na nossa vida. E aí, né, Pedro tem nessa ocasião uma revelação de quem Deus é. E ele fala, quando Jesus pergunta, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O Senhor é o cumprimento da profecia. O Senhor é o Messias, o ungido esperado que vai nos resgatar, que vai nos salvar. E aí Jesus fala para ele, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Então eu te digo que tu és Pedro. E sobre essa pedra edificaria a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que aconteceu? Quando Pedro entendeu quem Jesus era, Jesus mostrou para Pedro quem Pedro era. Claro que Pedro não é a pedra onde a igreja está edificada. Mas Jesus estava fazendo um trocadilho ali com as palavras, né? Na língua original, para deixar claro para Pedro que ele era um participante num grande projeto de Deus, de consolidação da igreja na terra. Mas isso através da busca de Pedro e da resposta que tem de quem Jesus é. De quem Jesus é. Então, importa mais conhecer a Deus do que a mim mesmo. Verdade. E aí, tô me descobrindo aí, entendeu? Mas eu tenho uma certeza, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E Amém. Eu quero me empenhar mais em conhecer a Cristo, para que eu possa me conhecer através dele, né? Quem o Senhor quer que eu seja? Qual o propósito do Senhor para a minha vida? Quais são os planos? O que eu estou fazendo aqui? E nessa busca, o Daphne, nessa busca constante, né? A gente tem igual eu te falei na mensagem, tem a Daphne nessa busca. Porque a busca, ela te leva
a alguns acessos, né? E nesses acessos, de um exemplo, vou falar aqui de forma, né, ilustrativa, né? Ela nos leva a ser um exemplo. Em algumas igrejas, né, um diácono, um cooperador, um pastor, essa busca nos leva a alguns degraus, né? Ao missionário, talvez. Só que dentro desse título, né, existe a Daphne. Quem é essa Daphne hoje? Tá. Falando de lugares que eu ocupo, né? Eu tive que responder essa pergunta semana passada. Uma senhora virou para mim e falou assim: o que você faz na igreja? Aí eu faço o que precisar. Se tiver que cantar, eu canto. Se tiver que pregar, eu prego. Se tiver que orar, eu oro. Se tiver que lavar, eu lavo. Se tiver que aconselhar, eu aconselho. Se tiver que dar aula, eu dou aula. Se tiver que fazer alguma obra social, eu faço o que precisar. O que a obra está carecendo, né, nesse momento, né? Eu quero ser relevante e me gastar e me deixar gastar pela causa do Senhor e entender qual é o propósito de Deus para mim naquele momento. E uma coisa eu acho que todo cristão deveria ser, pelo menos, um missionário. Eu não me lembro agora quem é o autor, mas tem uma frase de um grande homem de Deus que diz que todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Meu Deus. Porque a gente foi chamado para isso. Sabe o que eu lembrei aqui? Aquele filme, eu não lembro o nome do filme agora, cara. Minha graça aí. Cara, aquele filme fala assim, o técnico de, se não me engano, ele era um técnico de é, beisebol, se não me engano. Ou futebol americano, algo nesse nível aí. E ele em conflito consigo mesmo, porque ele não via as coisas acontecer, as coisas dando errado, e família dando errado, e o time não avançava, um time apático, ele apático também, sendo cristão, e ele vai visitar um antigo técnico no hospital que estava doente, né? E o técnico vira para ele e faz essa pergunta: quem é você? Eu vi esse filme. Cara, aquilo ali é forte demais. Quem é você? E ele começa a falar: não, eu sou fulano. Não, tá, mas quem é você? Não, eu sou o marido. Não, mas quem é você? Não, eu sou o técnico. Tá, mas... Aí ele é obrigado a cair em si e falar: cara, tá bom, sou servo de Deus. Ele falou: tá vendo? Você, antes de me dizer isso tudo, você me falou um monte de coisa, cara, pra chegar aqui. Então isso, cara, isso aí é mais ou menos a busca, Sim. é mais ou menos o que a gente vivencia hoje. Na verdade, a gente deveria se despir de todos os títulos e ter certeza se a gente é filho de Deus. Simples. Nada mais, além de... Passou disso aí, cara. Vai ficar Porque por aqui. tem gente que faz muita questão, né, que chama pelos títulos e tal. Quando você me diz assim, paz do Senhor, irmã Daphne, você me chamou pelo maior título que alguém pode ter. Eu sou tua irmã em Cristo Jesus. Nós somos da mesma família, filhos do mesmo Pai por adoção, através do sangue de Cristo. Não tem como ter um título maior do que esse, de filha de Deus e tua irmã. O resto é consequência disso. Nessa cena desse filme, na verdade, é o que está acontecendo. Estão se despindo os títulos, as posições, porque elas passam, né? E fica Hoje eu aqui, estou como, Daphne. como diácono, amanhã não estou mais. Hoje eu estou como líder, amanhã não estou mais. Esses títulos caem. E o que fica no final? O que fica no final? Que seja isso, né? Nós todos somos filhos do Senhor, adotados pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, pelo sangue de Jesus, que me torna tua irmã em Cristo, que nos faz assentar na mesma mesa aqui hoje em comunhão e lá nas bodas do Cordeiro. Tem algum título maior do que esse, Júlio? Não tem. E o que me choca, o Daphne, né? Me choca no bom sentido, sentido positivo, é perceber o quanto a misericórdia desse Deus, na verdade, né, ela nos constrange mesmo, né? Porque a gente está em busca de tanta coisa, a gente se perde em tanta coisa, a gente se afoga em tanta coisa, e aí a gente vai para dentro da palavra e fala que o rio não pode afogar a gente, o fogo não pode nos queimar. O que você citou aí, que eu carrego para mim, né? Antes que você fosse formada, eu já te conhecia. Antes de ser gerado, já sabia o seu nome. E no final fala que já disse que você é meu. E a gente fica na busca de quem eu sou, de quem que eu sou, para que eu sou, para onde eu vou. E cara, essa busca ela é desnecessária quando a gente entende a importância de quem ele é na nossa vida. Mas a gente só descobre
como a gente falou na nossa conversa, pré-conversa, quando a gente está sentado na mesa. Nessa coisa de mesa, eu disse para você que quando você me convidou, eu estava pensando, né? Uma das mesas que eu estava pensando é a do jantar que Jesus foi ter na casa de Simão, o leproso, né? Que provavelmente já tinha sido curado de lepra, mas as pessoas continuavam rotulando ele assim, né? E Jesus está sentado lá à mesa com as pessoas e aquela mulher se aproxima com o vaso de alabastro com perfume Sim. precioso que ela tinha. Todo mundo conhece a A passagem. Bíblia trata como caríssimo, né? Caríssimo. E ela quebra aquele vaso, derrama aquele perfume aos pés do Senhor e chora, lava os pés com as suas lágrimas, seca com os seus cabelos. E enquanto ela está ali ofertando o que ela tem de mais precioso para o Senhor Jesus, derramando o seu melhor, o seu tudo aos pés do Senhor, tem uma mulher se gastando, se esvaziando, e tem um cara assentado na mesa pensando: que desperdício. Podia ter vendido isso aí e dado dinheiro aos pobres, quando na verdade o que ele queria era roubar da bolsa do Senhor, né? Que é Judas. Ele estava pensando em como se beneficiar, em como se encher, em como tirar proveito daquilo que ele exercia para Jesus ali enquanto ministério. A gente vai escolher aqui nessa mesa aqui que a gente está sentado hoje, se a gente quer se parecer com essa mulher ou se a gente quer se parecer com Judas, com alguém que está disposto a entregar ou alguém que só está interessado em receber, com alguém que está disposto a se esvaziar ou com alguém que pensa o tempo inteiro em como vai tirar vantagem daquilo que Jesus chamou ele para fazer. A gente está numa geração que o tempo inteiro pensa em como ter algum retorno diante da posição em que está colocado por Jesus, porque Judas foi colocado naquela posição também por Jesus. E Maria falou: eu tenho e eu entrego, eu me esvazio. Quem que a gente vai querer ser nessa mesa aqui? Quem de alguma forma está procurando tirar proveito ou quem está disposto a se gastar e se esvaziar? Né? E o Senhor falou que o que ela fez vai refletir para a eternidade. Todas as gerações vão saber do que ela fez e vão meditar no que ela fez. Eu quero que aquilo que eu faça para o Senhor reverbere para a eternidade. Meu Deus. Para a eternidade. E isso, esse negócio de se esvaziar é sobre isso. É sobre abrir mão de posições, de títulos, se necessário for, né? E entender que Ele é digno de tudo. Que tudo é para Ele, tem a ver com Ele e para Ele são todas as coisas. Amém. Ô, Daphne, vou dar uma pausinha rápida, mas não é pausinha ali não, só aqui. E eu queria que você aproveitasse essa aguinha aqui maravilhosa, que ela foi dada por um amigo mais chegado que irmão. Essa é com gás, tá? Não sei se você gosta. O nome dele é Bira, ali do Manejo. Ele tem uma revenda de água chamada Que Sede. Cara, e é extraordinário. Eu gosto, sabe, dele que parece escolhida, sabe, a dedo pra nós, cara. E ele nos presenteou com essa água aqui maravilhosa. E a Que Sede tá ali, cara, servindo a galera. Eu só precisava do telefone, Rian. Você consegue meu telefone aí? Da Que Sede? Você tá gravando, Rian? Quebrei você agora, Rian. Então tá jóia. A Que Sede tá ali no Manejo, próximo a Cialto Tidas e Cialto Peças. E ligou lá, eles entregam, lógico que em Resende por enquanto, né? Mas quem sabe um dia em Porto Real também. Teremos a Que Seja aqui em Porto Real. Fala o telefone aí, Rian. Vamos fazer um negócio diferente. Fala em voz alta. 24 992 52 51 41. Ligou lá, o Bira atende, Renata atende e você será muito bem atendido pela Que Seja ali no Manejo, no Manejo em Resende. Vai lá, galera. Bira, Deus te abençoe. Deus abençoe seus negócios. Maravilhoso demais. Esse cara, Muito boa água. Pensa num cara que tem um coração grande, gigante, cara, é o Bira, cara. Nossa, ele, cara, é pra tudo, pra tudo, pra tudo, pra tudo. O Bira é um amigo que eu conheci ali na Metodista do Paraíso. E, cara, virou assim, irmão, pai, cara, é maravilhoso demais esse cara. Esse cara ele é diferenciado. Mas, Daphne, eu dei essa pausinha que eu queria te fazer, eu vou te dar assim, eu queria que você falasse pra gente um pouco sobre o seu projeto, né, com crianças que você faz. Sim, o projeto não é meu, não foi idealizado por mim,
Na verdade, ele já existe, acho que há 8 ou 9 anos, lá no Morro do Cruzeiro, encabeçado pela minha queridíssima Ivone. Acho que começou, na verdade, com o filho dela, né? Qual o nome da irmã? Ivone. Ivone. Isso. E abençoado pela Igreja Peniel, da qual tanto eu quanto a Ivone fazemos parte, né? Eu tive a honra de ministrar no Construindo Muralhas lá de Resende algumas vezes. E agora, há uns 7, 8 meses, a gente está implementando esse projeto em Porto Real. Ah, que legal. E tem sido Tem pneu em Porto Real? maravilhoso. Tem aqui no bairro Village. A gente Não lembro de abriu ter uma visto igreja ali. aqui há pouco tempo. Ah, tá. Eu não lembro O de ter projeto visto lá. nasceu meio que junto com a igreja. Foi bem simultâneo, né? Nasceu, digo, em Porto Real. Entendi. E tem sido maravilhoso. É um formato, uma estrutura muito simples, como Jesus, né? Simples. A gente trabalha com evangelização infantil. Então, a gente tem um encontro semanal, onde a gente apresenta o evangelho para as crianças, numa linguagem acessível, didática para elas, mas não é só entretenimento, é a pregação verdadeira do evangelho, que mostra para elas a necessidade de um Salvador, que entrega a elas o conceito de pecado, de salvação, de cruz, de vida eterna, onde a gente demonstra para elas o plano do Senhor, o plano de salvação realmente. E através dessas crianças a gente também acaba acessando a família em trabalhos de aconselhamento, de assistência social, de recursos, né, materiais. E a gente tem atendido aqui em Porto Real uma média de 45 crianças. Que isso? E Já? Quanto tempo de projeto? 7 meses. 7 meses, 45 crianças. Cara, que E massa. tem sido assim E maravilhoso. qual a primeira idade e a Acho que o idade? nosso mais novinho tem 3 anos e tem um rapaz de 16 já, Que que é o mais isso? velho. Já tá, por sinal, já deve ser um ajudante hoje no Ele projeto. foi a nossa primeira alma batizada. Meu Deus. Entendeu o evangelho e fizemos um discipulado com ele mais de perto e começou no projeto. É muito bonitinho ele contando que Caraca, que eu estava legal. virando uma esquina e aí o tio Mel que falou comigo que tinha um projeto para eu levar meus irmãos e aí eu fui e a partir dali a gente foi ficando amigo e eu estudei a palavra de Deus com a tia Daphne e o tio Melk e Meu entendi Deus, que legal. que eu precisava de Daphne, Jesus. e qual que é o nome desse projeto? Construindo muralhas. Construindo Muralhas. É essa a ideia de fazer uma cerca de proteção em volta dessas crianças, para que a criminalidade, a promiscuidade, a maldade não os alcance, né? Que a gente consiga fazer um trabalho preventivo. E é lindo o que está acontecendo. Imagino. A gente Quero um dia conhecer. vai ser muito bem-vindo. Quero um dia conhecer. A gente, né, nos primeiros encontros recebeu um menininho e são muitas famílias que infelizmente têm envolvimento ou estão em áreas expostas à criminalidade. E assim que ele chegou, o comportamento e o pensamento dele é esse: eu vou ser bandido. E ele, pequenininho, ele falava: eu ando por aí e eu mato cachorro. Que era o jeito dele dizer que ele queria ser mal, Aham. né? E a gente começou a fazer um trabalho com ele, orar e conversar com ele e apresentar Jesus para ele na linguagem dele, falando: olha, Jesus era bom e você pode ser como Jesus, né? Olha para Jesus, pensa em Jesus. O que será que Jesus gosta? Enfim, semanalmente falando com ele. E aí, hoje em dia, a gente pergunta para ele: e aí, você tá por aí matando cachorro? Não, agora eu sou crente. Eu não mato mais cara, ninguém, que não. louco, que É louco. assim, é um exemplo simples, mas de mudança de mentalidade. Aham. O que a gente fez ali, através da pregação do Evangelho, é dar uma nova perspectiva, um lugar para ele olhar, um exemplo, sabe? Uma Porque às vezes nova só tinha aquilo pra referência. ver, né? Meu Deus. Uma nova referência. Para ele falar: opa, tem um jeito. E é Como bom diz ser bom. como diz o pai da psicologia, da psicanálise, da psicologia, é questão do fruto do meio, né? Sim. Cara, que loucura. E tem sido maravilhoso, assim, a fome, a sede que eles têm por Deus, a vontade que eles têm de estar ali naquele ambiente. A gente faz a evangelização, a gente prega a palavra do Senhor, conta ali a historinha para eles, faz dinâmicas, atividades e dá um lanchinho, claro. Isso aí é o que é o carro-chefe deles, né? E tem sido assim, a gente tem muitas histórias para contar
de coisas maravilhosas assim que a gente tem vivido com as crianças e do quanto elas têm sido bênção para nós também. Dessa criança que mais te marcou, né, no meio do grupo, Na verdade tem muitas histórias, viu? É. Tem muitas histórias desse tipo, né? De vídeo que a gente recebeu assim da menininha gravando a casa e falando: ai, tia, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu não consigo parar de adorar. E ela, olha, eu não consigo parar de cantar. E ela gravava assim. Quantos anos? Acho que ela deve ter uns 10 anos. E ela gravava, a realidade onde ela estava era terrível. Terrível, porque à medida que ela gravava, a gente via aquela situação. Mas o coração dela estava de um jeito que ela não sabia explicar, desejosa de adorar o Senhor. São situações assim muito íntimas, né? São histórias que a gente eu acabo não tendo muito assim jeito de falar porque a gente acaba expondo, né? São crianças, Não, famílias. sim. Mas a gente tem, em resumo, a gente tem visto a mão de Deus fazer coisas maravilhosas no coração dessas crianças, né? Nossa. E de fato transformando assim o jeitinho de pensar, o jeitinho de viver. E tem sido maravilhoso. E essa é a obra que acontece também lá no Construindo Muralhas no Morro do Cruzeiro. A Ivone coleciona testemunhos de coisas que Deus fez na vida das crianças, né? Que a igreja se desperte para esse ministério com Eu crianças acho e que adolescentes. a igreja precisa resgatar a sua identidade. Não, eu não vou dizer que ela tenha perdido, né? Mas eu vou dizer que por algum momento a gente cai naquele sono da indolência, né? E a gente precisa, de alguma forma, usar essas ferramentas atuais que Deus tem nos proporcionado hoje, usá-las em benefício do reino, em prol do reino, né? O Tempo de Mesa Podcast veio para isso, né? O projeto Levantando Muralhas. Construindo Muralhas também vem para isso. Tem muitos outros por aí que ouviram a voz de Deus e falaram, é por aqui que eu vou Tem gente que vai para o presídio, outros vão para o hospital, para os hospitais. E eu acho que a igreja precisa ocupar de volta esses espaços, né? Espaços que a gente, por muitas vezes, enquanto cristão, falou que não vamos ali porque não pode, é pecado, não sei o que. Cara, assim, eu acho que o pecado maior é a gente negar-se a fazer aquilo que é para ser feito. Se for preciso virar um policial, vira um policial. Se precisa virar um advogado, torne-se um advogado. Mas um advogado, né, com essa essência cristã, né, que vem resgatar, trazer de volta esses princípios que a gente tem perdido por conta de achar que não é para nós. Então, embora eu não tive eu vou dizer que vou me culpar um pouco por isso também. Eu fui protelando algumas coisas na minha vida e hoje eu sinto falta de não ter buscado isso antes, né? Mas eu acho que a gente precisa voltar a pregar que a gente precisa estudar. Só que nesse contexto de precisa estudar, a gente precisa ajudar, de alguma forma, ainda enquanto criança, adolescente, formar esse caráter cristão para que quando eles, né, baterem de frente, encarar essa faculdade, encarar essa escola, eles não percam isso que eles aprenderam. Sim. Você falou aí de a igreja precisa usar as ferramentas, né? As ferramentas certas para essa geração. Te disse que antes de vir para cá eu estava pensando num monte de mesa. A outra mesa que eu estava pensando é que antes de ir para a cruz, Jesus promoveu uma mesa, né? Que foi a ceia. E ele falou para os discípulos ao monte aí a ceia, né? Para a gente celebrar junto a Páscoa e tal. E ali, assentado à mesa com os discípulos, Jesus ensinou um monte de coisas, instituiu a ceia do Senhor, e tem tanta coisa que a gente pode extrair disso. Sim. Mas Jesus falou claramente para os discípulos: olha, um de vocês vai me trair e o Filho do Homem vai ser entregue para morrer na cruz. Ficou tudo muito claro quais seriam os próximos acontecimentos, né? Jesus preparou os discípulos. Acho que então a gente precisa voltar para a mesa com o Senhor para ser preparado. E ainda assim passaram por um processo muito difícil, mesmo sendo preparados, né? Imagina sem preparo, cai lá na faculdade, pá, e aí? Primeiro Jesus levou eles para a mesa, depois levou alguns para o Getsemane e falou: vamos orar comigo? Nossa. Vigiai e orai. Né? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus orou por 3 vezes enquanto os discípulos estavam na indolência, que foi o termo que você acabou de usar aí. Jesus orou por 3 vezes enquanto os discípulos estavam adormecidos.
E aí o Senhor falou: olha, vocês deveriam orar porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vocês deveriam orar para não cair em tentação. E imediatamente a tentação acontece, porque os soldados vêm, Judas vem para trair Jesus, aquela coisa toda. Jesus está pronto para afronta e para traição e para tudo que vai acontecer ali, porque ele orou, né? Os discípulos não oraram, e aí quando a orla de soldados vem, né, para prender Jesus, o Pedro, que não orou, faz o quê? Usa a arma errada, na hora errada, contra o inimigo errado, Sim. com os propósitos e motivações erradas, tudo porque ele não orou. Se ele tivesse orado, ele ia saber que não era para usar a espada, que não era contra Malco, e que não era a hora de fazer aquilo, e que não era propósito de Deus impedir o que estava acontecendo ali. Ali era uma agenda de Deus que estava sendo cumprida, né? Então, acho que a gente precisa voltar a orar, Julinho. Se a gente tiver uma vida de oração com o Senhor, Ele vai nos mostrar quais ferramentas usar e quais não usar, quando usar, contra quem nós estamos lutando de fato. Eu penso que a gente tem que atuar hoje um pouco como Gideão, né? Gideão não, desculpa, minto. Neemias. Numa mão a espada e na outra a lajota, ou tijolo. Com a mão a gente constrói, com a outra a gente usa as ferramentas adequadas para funções, né? Então acho que a gente hoje precisa voltar a ser um Neemias dentro desse contexto todo. Porque o mundo vem criando a sua situação, né? Não quer dizer que Deus está dormindo. Quer dizer que nós precisamos nos posicionar, de alguma forma. Penso dessa forma. Sim, é a igreja que não ora fica travando batalhas desnecessárias contra inimigos desnecessários e, em vez de usar as ferramentas que Deus deu para fazer exatamente o que Deus chamou a igreja de Deus para fazer, né? O Neemias, ele sentiu o chamado. Quando ele soube da destruição dos muros lá da cidade dele, aquilo doeu nele de um jeito diferente. Cada um de nós vai sentir isso, né? Comigo é com crianças e adolescentes, tem gente que é na música, ou qualquer outra área. Você vai sentir um negócio diferente quando tocar na área em que Deus quer que você atue. E aí, quando ele sentiu esse chamado, qual foi a primeira coisa que ele foi fazer? Ele foi jejuar e orar. E ele foi buscar o Senhor e orar ao Senhor e apresentar aquilo que ele estava sentindo de chamado diante de Deus. E aí, então, o Senhor fez com que todas as portas se abrissem, e o rei desse as cartas para ele, a liberação para ele ir fazer aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. Então, se sentiu chamado numa área, o Deus que chama, garante, capacita, sustenta. Você só precisa fazer a tua parte. É atender o chamado, é apresentar isso em oração diante do Senhor, pedindo a Deus as estratégias, né? Pedindo ao Senhor quais são as estratégias que Ele tem. Porque tem gente que vai ficar só tentando repetir o modelo e não é isso que o Senhor quer. Às vezes Deus tem coisas diferentes para tempos diferentes, né? Deus tem estratégias diferentes para tempos diferentes. Então, a gente só vai ficar afinado ao céu quando a gente tiver uma vida de oração. Eu julgo como importante porque, na verdade, né, dentro desse contexto de Neemias, ele usou tudo no tempo correto, né? Tudo no tempo correto. Ouvi, fui lá, falei com o pai, entendi qual era o propósito, e aí o que ele faz? Ele vai em busca do ideal. Não adianta ele ouvir, chorar e não falar com Deus. Não adianta ele falar com Deus e ficar no mesmo lugar. Então ele se posiciona, cara, preciso fazer alguma coisa. E dentro desse contexto todo, o que acontece? O próprio Deus começa a tocar no coração do rei, né? Serve ele com aquilo que ele precisa, mas houve um processo, né? Dentro desse processo ele se colocou à disposição. Vou ouvir, chorei e tá bom? Mas a gente está perdendo até a capacidade de chorar, né? Porque ele estava ali confortável dentro do palácio, né? Mas ele sentiu a dor dos irmãos que estavam desolados pelos muros destruídos. E a gente tem que estar disposto a sair da nossa zona de conforto e ter condições ou pedir ao Senhor um coração sensível para sentir a dor do outro, se colocar no lugar do outro e se comover. Eu acho que não é bem isso, só porque não tem a ver só com emoção, não é o termo ideal, mas nesse sentido de compaixão. Ali sabe? eu acho que eu acho que é questão de entendimento, saber, né, dentro da nossa conversa um pouquinho atrás, voltando um pouquinho, quem você é em Deus. E quando você entende isso, você percebe que você não é só
não é só um servo, né, para ir na igreja cultuar e orar. Você precisa de alguma forma fazer alguma coisa também para que ah, dentro do contexto da igreja se colocar para fora, né? Numa redundância na palavra, você também fazer algo que você venha mudar o conceito, né? O que a sociedade pensa da igreja. Não só arrecadação, não só encher, não só glorificar, cantar, chorar, não. Mas você é um papel fundamental, né, para a sociedade. E é o que ele fez. Ele ouviu, dentro, né, ele estava bem, não tinha por que ele sair do palácio, né, do glamour, da tranquilidade, do comer bem, viver bem. Não tinha por que ele sair dali. Mas ele percebeu, cara, eu sei qual que é o meu papel, qual que é o meu chamado. Já entendi, já vivi, até aqui tá tudo certo. Agora eu preciso fazer algo. Ele também se desafia também, né, nesse sentido, né? Porque vai para um lugar que ele não foi nascido e criado lá. Ele não conhecia a realidade do lugar. Ele foi já um lugar que ele ouviu falar e foi que lá, vou fazer alguma coisa naquele lugar. E Neemias se coloca à disposição de reconstruir um muro, cara. Aonde pessoas que ele viviam sendo primos, segundo eu já li um pouco sobre isso, os próprios primos dele foram contra. Cara, deixa isso aí, cara, para com isso aí. Sambalate, Tobias, Gesem, para com isso aí, cara, mexe com isso aí não. Eram primos, eram mesmo sangue daquele povo, cara. E com uma ideia diferente, uma posição diferente, cara, deixa aí quieto, não tem como. Você não vai conseguir. Ele falou, não, cara, peraí. Eu senti no coração. Eu falei com Deus. O rei me serviu. Agora não tem como. Tem como assim, cara. O mais difícil eu já consegui. Quer me posicionar. Sim. Quer falar com Deus. Quer receber o que eu preciso. Agora é só mãos à obra. Mais fácil. Sim. E se você está disposto a servir ao Senhor, você tem que aprender a lidar com as críticas. Porque a outra moça que a gente falou aqui também, que serviu a Cristo, que entregou a ele o seu perfume mais precioso, ela foi extremamente criticada, Verdade. né? As pessoas acharam que ela estava no lugar errado, fazendo a coisa errada, e Jesus ali afirmando tudo que ela estava fazendo a serviço do Senhor, ungindo ele para sua morte. E Neemias também, quando estava servindo ao Senhor, levantou-se as oposições e as críticas. Então, não dá para ficar de mimimi, não. Não dá tempo. Meu Deus do A gente céu. tem que aprender E tem a lidar com muita as coisa críticas para ser feita. e se livrar da necessidade de aprovação geral, porque não vai ter. Essa é uma das estratégias que o inimigo usa para tentar paralisar a obra e sempre vai ser. E o mais louco, tudo isso dentro da nossa necessidade. Tenho necessidades que precisam ser supridas, família, casa, trabalho, e mesmo assim, cara, eu preciso me colocar à frente da obra. Sim. Daphne, vamos virar um pouquinho o contexto aqui agora? Bora, Bill. Cara, além de tudo isso que você falou aqui, você também é conselheiro tutelar. Sou conselheira, estou conselheira Estar como conselheiro tutelar. tutelar. Poxa, foi Como é que é muito. esse desafio, cara? É um desafio. Já Foi fui muito logo como é que é esse interessante, desafio? né, que eu estava pedindo ao Senhor direcionamento sobre a minha vida profissional. Acho que nós que somos cristãos, cada passo que a gente dá, tudo que a gente vai fazer deveria ser consagrado ao Senhor. Nem sempre a gente faz isso, mas deveria fazer. E eu estava orando ao Senhor, pedindo um direcionamento para a minha vida profissional, e eu vi o edital de convocação para conselheiro tutelar e pensei, acho que isso aqui tem a ver comigo. E comecei a orar ao Senhor, né, pedindo direcionamento de Deus, se era isso mesmo. E muitas pessoas vieram falar comigo, você viu que abriu o edital para conselheiro? Meu Deus, é sua cara, por que você não faz esse concurso? Por que você não tenta e tal, não sei o quê. E aí muita gente E falando. você nem tinha pensado. Eu tinha me passado de relance, assim, Testezinho. mas eu não alimentei aquilo. Por que não? Por que não? E muita gente me procurando. Eu falei, Senhor, então vou consagrar ao Senhor. Vou fazer aqui o processo da parte de documentos, se eu passar. E são várias etapas, eu fui apresentando todas as etapas ao Senhor. E sempre foi fluindo tudo muito bem, dando tudo certo. E vitória sobre vitória, bênção sobre bênção. E aqui estou eu, depois de uma Nossa. luta muito grande. Foi desafiador desde o começo. A gente completou agora 1 ano Dentro desse de processo, mandato, né? qual foi o seu maior desafio dentro desse processo? Aí eu tive um desafio muito grande no período eleitoral, muito grande mesmo, para o qual o Senhor já tinha me preparado,
Deus havia mostrado de inúmeras maneiras que eu ia enfrentar um levante de proporção municipal, e realmente eu enfrentei calúnias, difamação com meu nome, live com meu nome, 1.000 pessoas tentando me difamar como se eu tivesse tentado fraudar o processo eleitoral. E minha consciência extremamente tranquila diante do Senhor, de que eu não tinha feito nada daquilo, de que eu tinha seguido todas as regras e feito tudo, principalmente para não envergonhar o nome do meu Deus. E meu coração estava alvoroçado, atribulado com aquilo, e o tempo inteiro o Senhor falava comigo: se você se defender, eu não vou ser seu advogado. Você tem um advogado, você não precisa se defender. E É, eu me silenciei, e o dentro Senhor foi meu advogado e meu juiz, Você, graças a você Deus. ouviu esse tipo de essas questões em outras eleições em outros municípios ou será que foi só aqui que aconteceu? Do jeito que foi aqui, eu não ouvi falar Vai em falar, outro né? município, Legal. não. E aí, Deus usou um pastor na época, né? E falou comigo assim: Daphne, eu não me lembro o texto, mas é um texto de Salmos que fala que o Senhor põe limite nas ondas do mar. E ele falou: o Deus que põe limite nas ondas do mar está pondo um limite a essa situação. E ele não vai permitir que isso avance para além do que você possa suportar. Então, shh. E foi o que eu Aquietai-vos, fiz. saber que eu sou o Senhor. E foi o que eu fiz, e ele me deu vitória sobre isso. E aí, hoje, né, tem 1 ano que a gente está trabalhando esse colegiado. Eu, todos os dias em que eu trabalho, eu peço a Deus só uma coisa: que eu honre as 200 e tantas pessoas que saíram em dia de chuva lá para votar por mim, e que eu honre o nome do Senhor que me colocou lá, que me Amém. fez passar por tudo isso e abriu essa porta para mim. E as pessoas acham que daí honrar a Deus é pregar para todo mundo que eu encontro no meu caminho. Não, é exercer bem a função que ele me permitiu, em que ele me permitiu estar. Se eu for uma boa conselheira, se eu fizer o que rege a lei que um conselheiro tem que fazer, bem feito, se eu for um bom profissional, eu estou glorificando a Deus. Amém. Se eu fizer o que tem que ser feito, né? E é desafiador porque muita gente não sabe quais são as atribuições de um conselheiro tutelar, e a comunidade cobra de nós coisas que não são nossas funções, e, e, e às vezes não entende que a gente tem toda uma legislação que pauta como deve ser a nossa atuação, né? E a gente tem que respeitar essa legislação. E a gente tem tentado fazer esse trabalho de conscientização da comunidade para que eles compreendam o que de fato é a função do conselheiro tutelar e o quanto essa profissão, né, esse lugar é relevante para a comunidade. E a gente tem o nosso Instagram No para esse caso, fim. o conselheiro trabalha com as famílias ou com o município ou com, por exemplo, com o fórum, por exemplo? Qual que é, quem é o cliente do conselheiro, do conselheiro tutelar? Nós servimos, eu estou a serviço da comunidade, né? Eu Ah, sou serva como sim, conselheira tutelar, é sim. assim que eu me enxergo. As pessoas veem como uma posição quase que de status, eu me vejo como uma serva. Eu sou serva das crianças e adolescentes de Porto Real. Eu estou a serviço delas, em defesa dos seus direitos e deveres, né? Então, o público-alvo do Conselho Tutelar é a criança e o adolescente. É claro que para chegar nesse público, para a gente conseguir atender esse público, a gente dialoga tanto com outros equipamentos da esfera governamental, quanto com a família, quanto com a esfera judicial. Então, isso, inclusive, é um dos componentes do desafio do Conselho Tutelar. Nós somos um órgão autônomo nas nossas decisões, a gente tem total autonomia, nós não somos vinculados à prefeitura no que diz respeito às nossas decisões, mas a gente trabalha em rede. Então, às vezes, o que eu preciso é encaminhar essa criança para um outro equipamento que vai ofertar para ela um tipo de serviço. Entendi. Então, a gente está sempre dialogando com outras esferas da sociedade. Nesse equipamento tem desafios? Sim, Ou, ou já é prontamente atendido, recebido? Como é que- sempre tem desafios, né? E aí a gente fica nesse diálogo com os outros equipamentos para que a criança possa gozar dos seus direitos e também ser cumpridora dos seus deveres, né? Maior desafio O maior desafio, que você já teve? eu Vocês, acho que é cultural. são quantos? Desculpa, São 5 um exemplo. conselheiros. Eu li que
conselheiro tutelar, geralmente são mais, dependendo do tamanho do município, são Sim. mais pessoas. Aqui são quantos? Aqui são 5 conselheiros. Ah, são 5 pessoas que... Sim. Ah, A gente tá. trabalha em colegiado, as decisões são tomadas em equipe, né? E para mim o maior desafio é cultural, no Tem alguém sentido quebrando aí, de, ó. Ah, o seu Daphne. no sentido de que precisa haver uma grande mudança de mentalidade das pessoas. Em Entendi. relação à infância, em relação à adolescência, em relação a pautas como a gente trouxe aqui, de trabalho, de educação. Para mim, esse é o grande desafio. A gente esbarra numa cultura impregnada na cabeça das pessoas que impede muitas vezes a gente esclarecer aquela pessoa sobre o que ela de fato tem direito de desfrutar e de como ela deveria conduzir a vida dela, de fato. Não sei se eu posso completar direitos e deveres. Sim, Porque eu, enquanto sociedade, eu via ah, que eu tinha direitos em relação ao conselho tutelar. Direitos, né? Se eu sou menor, se eu tenho um filho menor, se eu tenho alguém menor na família, eu tenho direitos, né? Mas em contrapartida também tenho deveres, que eu preciso cumprir também, para não, para não cair, né, digamos assim, também nas garras do conselheiro tutelar. não é nem do conselheiro tutelar, mas do que rege a legislação, Sim, né? sim, da lei. Do que rege a legislação. As pessoas têm muita visão errada sobre o conselho, que a gente gostaria de ter a oportunidade de desconstruir, né? Ah, bota meu filho no carro e leva para o abrigo para ele dormir lá 2 dias e tomar um susto. Isso não é a função do conselho, essa não é a função do abrigo, né? E a gente precisa de espaços para desconstruir esses pensamentos e mostrar para que de fato o conselho serve. E a gente tem tentado, nesse novo colegiado, dar esse caráter de maior proximidade com a comunidade, de abertura com a comunidade, procurando espaços na comunidade para dar voz ao conselho e dar voz às pessoas também, para a gente conseguir desmistificar E essas vocês coisas. vão nos espaços comuns, né, dentro, pertinente a um exemplo. Vou dar aqui exemplo. Vocês vão à escola também falar sobre isso? Sim, Vocês vão em juntas de associações de moradores falar também sobre isso? Ou... a gente tem tentado encontrar esses espaços, né? Algumas escolas já se abriram para nos receber no trabalho a nível coletivo, outras a gente tem trabalhado em questões mais pontuais, em casos e Então, situações mas mais vocês têm um pontuais. projeto que vocês levam para a escola? Temos. A gente já apresentou, inclusive, alguns para as lideranças da cidade, né? Para que a gente possa tratar de pautas específicas. E das vezes em que a gente conseguiu fazer, o retorno foi muito positivo. Que a gente conseguiu comunicar para a criança que ela tem canais para ser ouvida. E a gente teve um retorno disso imediato, assim. A gente entrou na sala de aula, explicou para as crianças alguns direitos dela e que se aqueles direitos estivessem sendo violados, elas poderiam procurar ajuda, que o conselho não era só para punir, né? Que o povo vê o carro do conselho tutelar passar na rua e fala, nossa, como se a gente fosse um órgão Sim. punitivo. E não é só isso, a gente é um órgão em defesa da criança e do adolescente. E quando a gente conseguiu, na linguagem das crianças, explicar aquilo, foi uma reação imediata. Uma das crianças procurou ajuda imediatamente para comunicar o que ela estava passando, o que ela estava sentindo. E Sim. foi, assim, um retorno maravilhoso que a gente teve Eu, naquele assim, dia. Daphne, eu não lembro da presença do conselho tutelar na escola, né? Já estudei, né? Também já fui aluno até do CIEP também, já fui aluno escolas em Coatis, a minha formação foi em Coatis, né? Eu não lembro da presença do conselho tutelar na escola. Será que não falta mais essa efetividade? Não sei se falta pessoas, né, para também cumprir também esse tempo, né? Porque eu entendo que Porto Real hoje é uma clientela muito grande e também entendo então que a demanda também deva ser grande. Sim. A gente está o tempo inteiro apagando incêndios que a gente deveria prevenir, né? Que é o que a gente está querendo dar para o conselho, um caráter não só corretivo, mas preventivo. E aí nós temos buscado esses espaços na escola, na sociedade, para fazer esse trabalho de prevenção, Entendi. de apresentar ali a pauta, o assunto, né?
um exemplo, fevereiro agora, um dos temas mais trabalhados é a prevenção da gravidez na adolescência. Ao Vai, invés de vai, acompanhar uma vai ser, adolescente agora em grávida, por fevereiro que que eu esse não previno? vai ser o tema de Esse vocês? é um tema nacional, Nacional, né? De sim. abordagem nacional. Estou só usando ele como exemplo, para dizer que tem como eu pegar esse assunto e colocar o conselho para dialogar A com gente esse conseguiria trazer público. vocês em fevereiro para falar sobre isso? Aí eu tenho que falar com os meus colegas lá, mas por mim vai ser um Não, que eu acho prazer. interessante, assim, eu tava esse mês pensando que a gente perdeu um pouquinho o time, né, eu e o Rian, a gente perdeu um pouquinho o time, e janeiro foi mês do Branco Janeiro teve. Branco. Então eu falei, caraca, Rian, a gente perdeu um time muito bacana, porque a gente às vezes fica pensando o que fazer e já tá posto, não tem mais o que inventar, né? A exemplo agora de fevereiro, conscientização sobre a gravidez da adolescência. É um tema muito importante e pertinente ao que a gente faz também. Então acho que seria legal a gente também trazer esse tema para o debate. Né? Então falar sobre isso durante o mês de fevereiro eu acho muito interessante. Sim. E a gente tem feito basicamente o que você está fazendo aqui também, usando a tecnologia a nosso favor. O Conselho Tutelar tem um Instagram, a gente faz postagens lá de caráter preventivo, de caráter educativo, né, para ter mais esse vínculo, um vínculo mais próximo com a comunidade. Daphne, eu não sei se a gente consegue fazer isso, Rian, lançar esse canal depois no Instagram. O canal do Conselho Tutelar a gente consegue lançar depois no Pode Instagram? colocar até na legenda, de repente. Sim, sim. Vamos tentar fazer isso depois. Aí depois você deixa pra gente. Você quer falar o canal? Não sei Lembra de de cabeça? cabeça. Então Eu acho vamos que é descobrir. Conselho Tutelar, ponto Porto Real. Vou passar pro Rian daqui a pouquinho e o Rian vai ver se acha pra nós aqui. Ô Daphne, eu queria fazer uma pergunta pra você assim, ó. A parte mais gratificante do seu trabalho, assim, que você pode falar pra gente, assim, cara. Eu sei que deve ser imensa, né? Porque eu entendo que quem se candidata a uma vaga como essa, que vai na frente é o coração. É uma oportunidade muito grande de fazer a diferença na vida das pessoas, né? É difícil falar sobre o conselho porque os casos são sigilosos, Quer então a tentar achar gente aqui? não pode expor as pessoas e as situações, né? Mas falando de maneira geral, o conselho nos dá a possibilidade de fazer a diferença na vida das pessoas, esclarecer algumas e ter intervenções pontuais e concretas que mudam realmente a história e a realidade de alguém. E Legal. quando não é sempre que a gente consegue, tá? Não é sempre que a gente consegue, a gente esbarra num monte de desafios e contratempos e um monte de situações, mas quando a gente consegue, que você olha para aquela carinha ali e você quase que consegue fazer um antes e depois, sabe? É maravilhoso. Você Aqui dá, fala, o Rian encontrou aqui, ó. Acho que é esse mesmo que você falou. Vamos ver se é esse mesmo. A gente poder colocar. Ver se é esse aí. é esse aqui, Conselho Tutelar de Porto Real, né? Isso. Então, galera, se você quiser acessar o canal aí, conhecer um pouco mais do trabalho da Daphne, né, da equipe aí de 5 conselheiros tutelares de Porto Real, no Instagram, Conselho Tutelar de Porto Real, você encontra ali vários temas, né, abordando aí ah, sobre o trabalho deles aqui em Porto Real. E, cara, jogo muito importante conhecer o trabalho deles. Já até aceitei aqui, ó. Já está aceito aqui no nosso canal Tempo de Mesa Podcast. E vamos tentar fazer um bate-papo com vocês aí no mês de fevereiro, Isso é muito legal. falando sobre a gravidez na adolescência, que é um tema importantíssimo, cara. A gente precisa falar muito sobre isso. Muito, aproveitar esse mês que é nacional e a gente falar muito sobre isso, que é um tema, assim, cara, muito relevante em todas as esferas da sociedade. Igreja, né? Nas famílias que não tem religião, ou são de outras religiões, e por aí vai. Não tem lugar. A gente precisa falar muito sobre isso, é muito importante. Daphne, eu vou jogar umas perguntinhas, você vai mandando aí. Deixa eu achar aqui que o Rian tirou aqui. Outra importância que eu queria saber de você, como que você vê a evolução da profissão com a mudança social e legal? A gente tem muitos marcos legais, né, relacionados à criança e ao adolescente. O ECA, por exemplo, é um grande marco da Você legislação. lembra como foi criado? Como foi criado? Quando foi criado, não, né? É muito difícil, né? Ele não é muito antigo, não.
se dá uma bugada pra gente aí, mas é uma coisa recente, Recente, né? aham. A nível de legislação, mas, e que trouxe uma realidade, né, muito, muito concreta de enxergar a criança como um sujeito de direitos. Você pensa como é que a criança era vista há 70, 80 anos atrás e como ela é vista agora, como ela era Sim. tratada há 70, 80 anos atrás e como é tratada agora. A criança era vista quase como um mini adulto, né? Ou então só passava a ter valor a partir do momento que ela produzia alguma coisa, né? Que era útil de alguma forma. 80? 90? É, útil de alguma forma. Ele tá me dando cola, mas eu sou muito ruim em mímica. É, então, agora a criança é vista como um sujeito de direitos desde em que ela está sendo gerada, né? Então tem uma mudança muito Posso pôr grande já. pimentinha nessa fala? Você não vê conflito hoje dentro do ECA com a sexualização da criança hoje na sociedade? Você não vê conflito? Você não vê que o ECA parece que meio que perdendo espaço nisso tudo? Ou não? Na Ou parte de sexualização, é sexualização, banalização com as crianças no geral? a gente está com uma batalha cultural muito grande nessa É, temática, né? Tem perspectivas diferentes sobre o assunto e tem muita coisa tramitando também a nível de legislação para ser aprovada, não sei, aquela coisa toda. E, de fato, está ficando cada vez mais difícil, está ficando cada vez mais desafiador a sim. gente tratar desses temas sensíveis por causa dessas novas perspectivas, né? Mas, assim, nesse momento com que a gente trabalha aqui dentro do ECA, a intenção é a preservação dos direitos das crianças em todas as áreas, inclusive nessa, né? Legal. Inclusive nessa, a gente tem, inclusive, um mês temático, que é o mês do Maio Laranja, Aham. onde a gente trata o mês inteiro sobre a prevenção contra o abuso sexual, a violência sexual contra a criança e o adolescente. E aí no Instagram do Conselho Tutelar mesmo tem uma postagem que a gente fez o ano passado, no período do Maio Laranja, que deixa muito claro o que é abuso. Porque às vezes a gente acha que é só a questão do estupro, né, da, da, da conjunção carnal ali, e não é só isso, né? Tem camadas diferentes nesse assunto. E vale a pena verificar lá Legal. no Instagram do Conselho o Vamos, que a gente vamos, fala sobre vamos nos isso. ater esses temas aí e vamos trazer ele para a mesa, cara. Acho que vai ser muito importante. Ô, Daphne, ah, assim, eu vou tentar ser superficial porque eu quero trazer você uma outra hora enquanto conselheira para a gente falar mais sobre esses assuntos mais a fundo, né? Com mais detalhes. Caso possa trazer, lógico. Como que você identifica o sinal de um abuso ou negligência? Como é que você faz para ter essa percepção assim? Tem muitos sinais, né? A gente, enquanto conselheiro, dialoga com a comunidade e observa esses sinais. Fica difícil da gente apresentar aqui, o Julinho, como se fosse uma receita de bolo, né? Ó, se ele fizer Sim, assim, é não isso. tem. Se ele fizer assim, é aquilo. É até perigoso, né? Porque senão as pessoas vão se considerar peritos no assunto É verdade. e fazendo com seus próprios termômetros as medidas, né? Aham. Mas a gente tem dicas também lá no Instagram do Conselho, até para os pais, para identificar se teve uma mudança de humor, se tem algum sinal, algum comportamento, alguma fala diferente. Isso tudo pode sinalizar abuso e negligência, né? E não só a família, mas todas as portas que a gente chama de portas de entrada, todos os lugares em que há atendimento de criança e adolescente, hospital, escola, tem que estar atento a esses sinais para, de fato, sinalizar para a gente, enquanto conselho tutelar, ter uma intervenção Sim. nesses casos, né? Então tem muita coisa, tem mudança de comportamento, mudança de humor, assuntos que aquela criança não falava, termos que ela não usava antes e agora onde que aprendeu essa expressão, onde que aprendeu esse linguajar, esse vocabulário, Cara, eu vi um né? vídeo de Por de que uma que criança. se retraiu de repente? Assim, eu fiquei assustado em De ver onde o vídeo, surgiram sabe? esses sinais? Eles estavam em pé aposto para cantar, né? Um grupinho de crianças para cantar. E uma das crianças começou a beijar o menino do nada, a beijar. Não achei, mas de uma forma inocente, mas a gente era tanta insistência naquilo, um beijo, dois beijos, três beijos, que a gente percebia que alguma coisa não estava perdida naquela criança, sabe? Sim, e pode não ser
abuso ou negligência nesse caso, Sim, mas sim. pode ser, por exemplo, influência, né? Sim, sim. Tá exposto, É isso. Deve ser falou. exposto Cuidado a para você influências. não estigmatizar uma coisa que não é. Estigmatizado. Verdade. Exatamente. Aí a gente está aqui para isso. O Sim, Conselho Tutelar e os outros órgãos e equipamentos estão aqui para isso, né? O que a legal. comunidade tem que aprender a fazer é suspeitou, denuncia, né? E deixa que a gente desenvolve o nosso trabalho, porque senão todo mundo vai querer virar perito nisso e É vai verdade. acabar. É difícil o Mas, trabalho com a assim, família? alguns sinais são nítidos, né? E se você quiser saber um pouco mais desse assunto, pode olhar lá no Vamos nosso lá. Instagram, que a gente deu algumas dicas sobre isso. Esse trabalho com as famílias é muito difícil, não? É, a gente tem uns desafios, né? Tipo assim, ninguém fica muito feliz de receber o conselho de É. primeira, né? Tem todo uma situação envolvendo, porque a presença do conselho denota que algo de errado não está certo, né? Ou que pelo menos aparenta não estar. E a gente vai ali meio que para mexer na ferida, né? Mas, no geral, com a abordagem correta e a estratégia certa, a gente consegue Vou te resultados. ajudar a tirar um peso, tá? Como que você cuida da sua saúde mental e emocional nesse trabalho? Porque eu entendo que é muito pesado. Sim. É, eu até converso com as meninas lá. Te No aliviei meu agora, né? caso, Te aliviei, fala a verdade. eu converso lá com as outras conselheiras. Para mim, assim, é um misto de espiritualidade, no meu caso, que é o que me ajuda, né? E atividade física, acredita? Eu acho que Legal. faz muito bem para as minhas emoções. Eu não sou tipo ratinha de academia, tô até Aham, bem devagar de um tempo para cá, aham. mas eu gosto pelo menos de caminhar ou de correr, de pular uma corda, fazer alguma coisa para não ficar no sedentarismo, me ajuda muito, alivia muita coisa. E entender assim que a gente está ali, né? A gente já sabia com que ia lidar. Não gosto de reclamar, não reclamo do que eu faço, por mais difícil que seja, porque quando eu me candidatei, quando eu me propus, eu tinha uma ideia bem vaga, é bem mais difícil do que eu imaginei. Mas, e eu estava disposta, né? Então Aham. eu tenho que mostrar essa disposição até o final do mandato e honrar com a posição onde eu estou, né? Como manter essa motivação, essa paixão nesse trabalho? Olha, que bom que a gente está aqui, a gente está falando das coisas de Deus, né? Então eu posso misturar as duas coisas Sim, aqui. aqui você é a Daphne, não é a conselheira tutelar. Eu acredito, e é essa crença que me sustenta, que o Deus que chama capacita. Amém. Ponto. Amém. Entendeu? Sim. Ele chamou os 70, falou: eu vou enviar vocês uma missão, não precisa nem levar bolsa, porque eu vou sustentar. Gostei, Entendeu? gostei. Então, assim, claro que eu faço a minha parte, eu estudo, a gente faz cursos, a gente se aprimora, né? Mas eu levanto, durmo e acordo com essa certeza. Não, se Deus abriu essa porta para mim, Ele vai me ajudar nas questões, nas minhas emoções e também nas decisões que eu preciso tomar, né? Conhecendo a legislação, agindo como com a razão, mas com essa convicção, sabe? Isso me ajuda. É isso que me ajuda. Amém. Se eu Toda... inventar uma outra resposta, eu não vou estar sendo sincera. É de fato isso que me ajuda. A mim, É Daphne, máscara. é isso que me ajuda. Ô Daphne, que mensagem você transmitiria? Você gostaria de transmitir assim para os nossos ouvintes aí da Tempo de Jesus Podcast sobre a importância do trabalho com crianças e adolescentes? Jesus falou: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, né? E porque deles é o reino do Senhor. Ai daquele que for impedimento para esses. Tem um cuidado e um zelo de Deus nessa parte em relação a crianças e adolescentes, né? A gente tem que parar de falar que a criança é o futuro e entender que o que a gente precisa fazer agora no presente para Interessante isso, reverberar tá? para o futuro. Interessante É, isso. nosso lema lá no Conselho Tutelar, o nosso slogan é defendendo o presente para proteger o futuro. Quando a gente fala, não, a criança é o futuro, então dá essa impressão de que lá, quando ela chega lá, a gente pensa nela, né? Quando ela estiver lá vivendo o futuro. E na verdade, se a gente não zelar por eles agora, a gente não vai ter futuro. E é nossa responsabilidade zelar por essa geração. Qual que foi o grande problema do livro de Juízes, por exemplo? Né? Levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. E cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. É culpa de quem?
É culpa da geração passada, Que não transmitiu. que não apresentou o Senhor àquela geração. Né? Então, é minha responsabilidade comunicar para a geração que está vindo depois de mim quem é o Senhor. Meu Deus. Para que cada um não faça o que é reto aos seus próprios olhos, mas conheçam os padrões de Deus para a sua vida. Né? Então, é minha responsabilidade, é meu compromisso. E eu não preciso de um cargo para isso, nem de uma posição social. Eu preciso daquele entendimento que a gente já disse aqui, de que todo mundo é um missionário ou é um impostor. Ou você está levando Cristo às pessoas e a próxima geração, ou a sua própria geração, ou você é um impostor. Pegou isso aí? Ô, Daphne, seu maior sonho ou objetivo para o futuro do trabalho com criança e adolescente? Tem algum? Ah, menino. Eita! Eu queria dar às crianças acesso a alguma coisa que tirasse elas do ócio. Eu acho que a gente precisa de programas sociais, de atividades que recrute essa criança antes que o crime faça isso, antes que o tráfico faça isso. Eu acho que a gente precisa, assim, não sei, hoje uma escola em tempo integral, hoje acesso à cultura, à arte, a entretenimento saudável que seja, que apresente valores e princípios que sejam construídos no coração dessa criança já como alicerces para uma vida, sabe? Mas que mantenham essa mente ocupada. Porque o que a gente sabe que a gente é, né? Uma casa que nunca fica vazia. Quem vai habitar esse espaço, esse tempo, esse lugar? Né? Do que a gente vai encher essas crianças? Eu tenho vontade disso, sabe? De alguma maneira conseguir dar às crianças da minha cidade acesso a coisas saudáveis que ocupem seu tempo, que afastem ela das más companhias que corrompem os bons costumes. Meu Deus, legal. Ah, como podemos, assim, qual é a sua visão para um futuro mais seguro e protetor para essas crianças? Está um pouco dentro da sua resposta já também, né? Sim. Que seria uma parte que eu achei interessante, a questão do presente, que acho que, assim, acho que fecha bem essa questão. A gente tem que enxergar ela como um sujeito de direito agora, né? Porque senão a gente retrocede historicamente, onde a criança era quase invisível para a sociedade, né? Desvalorizada. A gente precisa enxergar ela agora como alguém que é digna de ser ouvida, de ser amada, de ser acolhida, de ser respeitada como o ser humano que é, né? E a garantia do futuro está no investimento no presente. Está no investimento no presente. Né? Isso tem a ver com a maneira como eu crio os meus filhos, tem a ver com a maneira como eu exerço minha profissão, e que, na verdade, né, como eu disse, eu estou conselheira, mas eu sou professora por amor e vocação, e eu acho que passa por esses caminhos de educação e cultura. Né? E são valores que a gente precisa defender se a gente quiser um futuro melhor para as nossas crianças e adolescentes. Né? E a gente vê que são áreas que Satanás está bombardeando. A gente precisa abrir o olho, né? Ô, Daphne, como que você se vê daqui vamos pôr 5 anos? Eu vou estar com um pouquinho mais de ruga, cabelos brancos. Do jeito que a coisa está com mais alguns quilos também. Resolvi engordar agora, meu Deus, não para. Eu quero estar mais madura. Porque a Bíblia fala que o mundo está esperando a manifestação dos filhos maduros de Deus. Eu quero aprender com tudo que eu estou vivendo, com todo mundo que passar pelo meu caminho, para ser relevante para a minha comunidade, para ser relevante para a sociedade onde eu estou, para ser relevante para a minha família. Eu quero parar de errar nas mesmas coisas e deixar de ficar empacada em algumas situações. Nossa. E avançar. Obrigado. Sabe o que eu penso, que eu queria ver assim, né? Eu sei o que eu não quero. Ah. Eu não quero, daqui a 5 anos, estar sem o Senhor. Porque eu posso perder todas as coisas, menos a presença dele, porque eu sem ele sou uma pamonha. Eu queria muito ver as igrejas conversando, cara. As igrejas conversando e tratando esses assuntos com mais amor, sabe? Com mais vontade.
Porque eu vejo que o dia que a igreja se conversar, a gente busca tanto essa unidade dentro da igreja, dentro da família. Então, assim, a gente pontua, sabe? A gente não abrange, sabe, essa comunicação, a gente não abrange esse amor, a gente não deixa isso, um exemplo, né? A gente passa um perfume, então onde a gente passa, as pessoas percebem, nossa, passou alguém por aqui com perfume assim, X, tal. A gente não faz isso com aquilo que Deus colocou na nossa mão, sabe? A gente atua dentro da igreja, acabou o culto, apagou a luz, acabou, vamos para cada pessoa para sua casa. E a gente torna-se o pai, torna-se a mãe, torna-se o irmão, torna-se o filho, mas isso não é esse perfume que onde passa ele fica, sabe? E eu, cara, um sonho em ver a igreja se conversar. Percebendo que o mundo, ele tem, embora na Bíblia já fala que o mundo, que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, mas eu queria ver isso acontecer, sabe? E isso, a gente se conversar a ponto de que isso contamine, sabe, o ambiente onde a gente está. A ponto que isso vire manchete de TV quando a gente ligar a televisão. A ponto disso a gente ter um dia para se unir enquanto igreja no geral para fazer algo dentro da nossa comunidade. Que comece por nós, né, Julinho? Assim, às vezes a gente quer mudar o mundo e a gente tem que começar por nós mesmos, né? Me lembrei até de uma música do mundo, uma música que a gente fala secular, né? A gente usa esse termo do mundo, que fala isso, assim, que vamos começar lavando os pratos. Eu não me lembro muito bem o termo, mas era alguma coisa desse tipo. Você quer arrumar o mundo? Começa lavando os pratos. Que a mudança comece por nós, né? Que eu comece a conversar mais, então. Talvez eu não tenha o poder de mudar toda a engrenagem, mas que eu me posicione assim, que eu esteja aberta a ouvir os meus irmãos de outras denominações e aprender com eles, respeitar o que a gente tem de diferente e valorizar o que a gente tem de igual, né? Uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Ser uma carta que o mundo lê, né? Que o mundo possa ler, né? Sim, sem sombra de dúvida. Daphne, eu sei que a gente precisa batalhar muito mais aí. E acho que tempo de mesa, né? E o que a gente faz, o que a gente. Espero que isso possa de alguma forma tocar em alguém, sabe? Em um, em dois, em três, e aí isso torne-se, sabe? Que a gente seja o inseticida que vai fazer isso florescer melhor, isso crescer, brotar no coração das pessoas, sabe? Sim. Esse é o desejo do nosso coração, tempo de mesa. E que a gente tenha mais tempos de mesa, mesmo sem todo esse aparato, né? Sim, Que tenha mais tempo de mesa lá na minha casa, eu com meu marido, com os meus filhos, que tenha mais tempo de mesa com os meus amigos, com as minhas amigas, porque é nessa comunhão aqui que o ferro afia o ferro, né? Mesmo nos verdade, desentendimentos, a gente verdade. cresce, é nessa comunhão que a gente aprende um com o outro, né? Amém. E que a gente se torna amigo mais chegado que irmão, e que a gente tenha isso como uma cultura realmente. Amém. Daphne, eu por mim, me deu por satisfeito aqui da nossa conversa. Sei que a gente deixar aqui, eu tenho umas perguntas aqui. Sabe, a gente vai virar 9 horas, vai virar 10 horas aqui, cara, e vai chegar a conversa. Mas eu creio que já está mais que necessário, né, assim, até aqui. E vamos deixar um pouquinho para o nosso próximo encontro, quem sabe? Em fevereiro, falando sobre, né, o tema, né, voltado para a nossa adolescência aí. E eu creio que será também muito especial, né, será muito técnico, né, muito proveitoso e que a gente possa falar dentro da lei, né, do que pode ser dito, né, mas trazer com muita clareza, que as pessoas consigam tomar esse choque, né, dentro do tema propício aí pro dia. Que a gente consiga fazer isso, porque acho que a gente precisa parar um pouquinho de fantasiar, de maquiar o que a gente precisa, o que precisa ser dito, né? A ponto que as pessoas se sintam, será que é isso mesmo? Vai pesquisar não, e a gente consiga falar a verdade, mostrar a verdade para as pessoas, né? Porque acho que chega um pouquinho de maquiagem, né? Chega um pouquinho de maquiagem, a gente precisa voltar, né, a ser verdadeiro. Embora Cristo ele falava por parábolas, mas para que fosse melhor entendido pelas pessoas, não para maquiar. E todo mundo que ouvia ele entendia muito bem o que ele estava querendo dizer, porque não tinha maquiagem, né? Era o real, né? Então ele trazia sentido àquilo que as pessoas não conseguiam entender.
ele abria, ele descortinava, né, de forma muito popular aquilo que as pessoas viam cortina. Ele conseguia derrubar muros, né, numa simples e corriqueira ilustração. E as pessoas ali conseguiam entender e falar, cara, esse cara fala diferente. E a gente entende o que ele fala. Fala como quem tem autoridade. É isso. Então, que Deus possa te abençoar, sua casa, sua família. Amém, a E nós. obrigado aí, né, por ter nos dado esse momento tão especial. Eu creio que dará, assim, uma resposta muito, muito top, assim, né, na nossa conversa. Amém. E tocará muitos corações, reavivará muitos corações e trará muito, assim, muita... Vai fazer com que as pessoas busquem mais saber, né, sobre o conselho tutelar, sobre Cristo, né? E eu creio que vai ser muito leitoso. Amém. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, pela sua vida. Deus abençoe você, seu ministério, sua família, principalmente, né? Louvo a Deus pela vida de cada um daqueles que vão assistir, a quem vai chegar esse podcast. Espero que de alguma forma eu tenha contribuído para que a gente seja mais parecido com Jesus e tenha fome e sede de Deus e de conhecê-lo, de buscá-lo e desfrutar da presença dele para sempre. Amém. Fiquei tímida com as câmeras. Acho que eu travei muitas vezes aqui, mas eu tentei ofertar o meu melhor aqui para Cara, foi os meus perfeito. irmãos e para vocês, viu? Foi Muito perfeito, obrigada foi mesmo. perfeito e eu espero que você vai estar aí né, do outro lado da nossa telinha e se sentir vontade também de falar com a gente na nossa mesa. A porta está aberta, a mesa está preparada, está posta. Você sinta-se convidado e que você possa, como eu já falei, curtir, compartilhar no nosso canal para que mais pessoas possam alcançar e também ouvir isso dito aqui de uma forma muito simples, mas muito real, cheio de muita expectativa, com muito coração colocado aqui na mesa e que você possa curtir aí de uma forma muito maravilhosa. Obrigado por ter nos assistido até aqui e vamos para cima. Tempo de mesa podcast para você nesse dia tão especial e daqui uns dias espere e aguarde, confie, vai ser lançado assim algo extraordinário. Tempo de mesa podcast em movimento. Já dei alguns sinais aí para você, tá bom? Espero que você consiga entender e que você nos receba na sua casa com o coração aberto, que aqui também você é recebido com o coração aberto e com muito abraço. Um beijo no seu coração.